Durante o período militar no Brasil, vários foram os meios utilizados para contestar a repressão política exercida pelo governo. O cinema, o teatro, a música, a televisão e a moda fizeram oposição aos militares e acabaram sendo censurados. O maior representante da imprensa alternativa desse período foi o jornal O Pasquim. Criado em 1969, esse semanário se destacou por se opor ao governo por meio de artigos, cartoons e charges. O Pasquim satirizava o cotidiano opressor do país com um humor inteligente e debochado. Temas sociopolíticos e mudanças nos costumes eram tratados com ironia, de uma forma que sempre procurava driblar a censura. Fundado pelos jornalistas Tarso de Castro e Sérgio Cabral e pelos cartunistas Ziraldo e Jaguar, o Pasquim contava com a colaboração de importantes jornalistas, escritores e cartunistas, como Paulo Francis, Milor Fernandes e Enfio. Impresso em formato tabloide, com uma tiragem que atingiu a marca de 200 mil exemplares, o jornal trazia entrevistas ousadas e dava espaço àqueles que não tinham vez na mídia tradicional. Seja pelos elementos de linguagem coloquial, seja pela diagramação, que buscava valorizar suas ilustrações, montagens fotográficas e charges, o Pasquim transformou a comunicação jornalística no país e conseguiu sobreviver ao terrorismo cultural imposto pelos militares, transformando-se em um exemplo de como o humor pode ser usado a serviço da crítica social e política. Algumas de suas charges tornaram-se históricas. Usando o slogan do governo ditatorial "Brasil, ame-o ou deixe-o", Ziraldo mostrou sua visão sobre o tratamento dado pelos militares aos intelectuais e artistas de nosso país. Em 1970, uma colagem feita por Jaguar sobre uma reprodução do quadro Independência ou Morte, composto em 1888 pelo pintor paraibano Pedro Américo, quase provocou o fechamento do jornal. O governo concluiu que a introdução da frase "Eu quero um mocotó", que fazia referência a uma música muito popular na época, era um desrespeito a um símbolo nacional. Por isso, toda a equipe do jornal foi parar na cadeia. Os desenhos de Enfio, um dos maiores cartunistas brasileiros, transformaram-se em estandarte da luta por liberdades democráticas e pela anistia aos presos e exilados políticos. Seus personagens, como a singela Graúna, ave de língua afiada, tornaram-se os porta-vozes do povo brasileiro ao expressar sua consciência e sua determinação de lutar pelo fim da ditadura militar.